Minha irmã, a filha de ouro, foi expulsa de casa pelo marido por traição e nossos pais me convenceram a deixá-la morar comigo, mas então ela começou a flertar com meu marido. Oi, há muito contexto aqui, então vou começar por isso. Eu, 25 anos, sou mulher e tenho uma irmã gêmea chamada Beck. Nós éramos muito próximas quando crianças, mas algo deu muito errado quando ela era adolescente. Beck era uma estudante excepcionalmente brilhante enquanto eu era bem mediana. Então, no 8º ano ela recebeu uma oferta de bolsa de estudos de uma instituição muito renomada para crianças talentosas como ela e ela queria aceitar. O único problema era que a escola ficava bem longe da nossa cidade e o trajeto levaria mais de 1 hora todos os dias. Poderíamos deixá-la morar no campus, mas Beck não gostou da ideia. Depois de muita deliberação, meus pais decidiram que ela poderia morar com nossa tia, irmã do meu pai. Minha tia não tinha filhos e nunca se casou. Então meu pai estava um pouco receoso de mandar Beck morar com ela, pois não tinha certeza se ela conseguiria lidar com a responsabilidade. Mas minha tia se ofereceu para acolher Beck e deixá-la morar com ela para que pudesse frequentar a escola sem comprometer seu futuro. E foi assim que Beck acabou morando com minha tia durante o ensino médio enquanto eu continuei morando com meus pais. Ela voltava para casa nas férias e nós a visitávamos sempre que podíamos. Nos primeiros meses tudo estava indo bem e ela dizia que estava adorando a nova escola, já que todos lá tinham a mesma mentalidade e ela estava sendo desafiada intelectualmente. Eu estava muito feliz por ela, pois queria que ela tivesse sucesso. Nunca fui do tipo invejosa, só queria que todos fossem felizes e acho que isso não mudou. No começo, quando ela me contava sobre a escola e seus novos amigos, eu ficava feliz por ela e ela mencionava isso casualmente nas conversas. Com o tempo isso começou a mudar e parecia que ela estava tentando esfregar na minha cara e me fazer sentir mal por isso. Por um tempo achei que estava exagerando, mas depois houve muitas outras mudanças negativas no comportamento dela, que meus pais também perceberam gradualmente. Isso me fez pensar que talvez eu não estivesse exagerando e que algo realmente estava dando errado com Beck. Não foi uma mudança instantânea e levou um bom tempo para aceitarmos que Beck estava se tornando uma pessoa muito diferente e de certa forma pior. Tudo começou de forma sutil. Quando a visitávamos, Beck não conversava tanto quanto antes e sempre parecia estar de mau humor, mas achamos que ela estava apenas estressada e cansada da escola e precisava de um tempo sozinha. Minha tia também disse a mesma coisa e ficamos satisfeitos com essa explicação, mas com o passar do tempo Beck começou a ser agressiva e irritada sem motivo aparente. Meus pais foram informados que suas notas estavam caindo e que ela estava se tornando problemática em sala de aula. Isso aconteceu no penúltimo ano do ensino médio e foi quando meus pais realmente começaram a se preocupar. Eles falaram sobre trazê-la de volta para casa, mas Beck se recusava, dizendo que queria estar entre pessoas como ela e que nunca se encaixaria na escola onde eu estudava, o que foi um insulto para mim, para ser honesta. A gota d'água foi quando minha tia ligou no meio da noite dizendo que Beck tinha roubado uma quantia de dinheiro e desaparecido. A polícia foi acionada e a encontrou meia hora depois da ligação tentando comprar bebidas alcoólicas, mesmo sendo menor de idade. Ela foi liberada com uma advertência, mas meus pais decidiram que era o suficiente e que estava na hora de trazê-la de volta para casa. Beck ficou muito insatisfeita e resistiu bastante, se mostrando ainda mais rebelde do que antes. Ela protestou muito, mas meus pais estavam decididos e a forçaram a voltar conosco e a frequentar a mesma escola que eu. Eles também a colocaram em terapia, pois claramente algo tinha dado errado enquanto ela morava com minha tia. Inicialmente achávamos que ela não tinha conseguido competir com os alunos da sua escola e tinha finalmente se esgotado, pois quando voltou estava muito difícil de lidar. Ela se recusava a cooperar com nossos pais ou com os professores da escola. Tratava mal os colegas e faltava frequentemente às aulas. Embora eu não pudesse provar para meus pais, eu a tinha visto fumando várias vezes perto da escola. Beck se transformou no completo oposto do que costumava ser e essa mudança foi lenta, mas drástica. Claro que meus pais pensaram que a terapia seria o melhor caminho para descobrir o que realmente havia acontecido enquanto ela morava com minha tia. Esperávamos que o problema fosse a escola ou bullying, mas infelizmente descobrimos que era a própria tia. Aparentemente minha tia era o que se pode chamar de mãe helicóptero. Durante a terapia, Beck conseguiu se abrir e disse que nossa tia era muito autoritária e controladora. Ela fingia ser normal quando a visitávamos, mas assim que íamos embora voltava ao seu comportamento habitual, tentando controlar todos os aspectos da vida de Beck. Beck disse que era forçada a estudar cada segundo que estava em casa, pois qualquer outra atividade era considerada uma perda de tempo. Ela não podia sair com amigos ou fazer qualquer coisa além de estudar. Até mesmo durante as refeições minha tia insistia em colocar algo educativo em vez de deixar Beck assistir a algo divertido. Isso a frustrou muito, a levando a agir de maneira rebelde. Beck não queria voltar para casa, pois isso significaria abrir mão de uma oportunidade única e ela não queria frequentar uma escola pública comum, pois isso seria um desmerecimento de suas capacidades. Nossa tia tinha dito várias vezes a Beck que nossos avós nunca reconheceram seu talento ou intelecto, apesar de ela também ter sido uma criança prodígio. Segundo ela, por não receber o reconhecimento adequado acabou com um emprego chato e mal remunerado. Ela afirmava que poderia ter feito muito mais se seus pais tivessem investido em sua educação e talento. Essas ideias incutiram em Beck um medo intenso de falhar, a tornando muito paranoica. Por isso ela recusou voltar para casa na primeira vez, acreditando que desistir daquela escola significaria fracasso certo no futuro. Beck tentou se manter firme, mas a pressão era demais e ela começou a pensar em beber e sair escondida com amigos para aliviar o estresse, mas acabou sendo pega. Agora de volta conosco, ela lamentava por ter desperdiçado uma oportunidade brilhante e acreditava que estava condenada ao fracasso, o que a fez desistir completamente de si mesma. Ficou
ficou claro para nós que nossa tia havia causado muitos danos a Beck. O pior foi quando, após alguns anos sem melhorias significativas no comportamento de Beck, ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade narcisista. Embora não fosse surpreendente, foi devastador saber que nossa tia tinha contribuído para o desenvolvimento de um transtorno tão sério que afetaria Beck pelo resto de sua vida. Nossos pais ficaram arrasados, se culpando por terem permitido que nossa tia assumisse o controle e deixado Beck morar com ela. No entanto, eu não achava que a culpa era totalmente dos nossos pais, pois eles haviam notado todos os sinais e tentaram trazer Beck de volta para casa. Mas ela se recusou. Além disso, nossa tia fingia ser normal e era muito boa nisso quando estávamos por perto, então não havia como descobrirmos a verdade a menos que Beck nos contasse. Eles até abriram um processo contra a tia para que ela pagasse pelos danos causados e ganharam. Todo o dinheiro foi usado no tratamento de Beck, pois ela precisava de terapia intensiva por vários anos. Ela conseguiu se formar no ensino médio com dificuldade, mas não pôde ir para a faculdade porque não estava em condições adequadas e meus pais não queriam arriscar mandá-la para longe novamente. Ela se recusou a frequentar uma faculdade comunitária, então continuou morando com nossos pais. Alguns anos atrás, Beck começou a namorar um rapaz chamado Toby que se mudou para a casa ao lado depois que nosso antigo vizinho vendeu a casa e se mudou. Toby sabia tudo sobre Beck porque nossos pais sentiram que era seu dever contar a ele quando perceberam que Beck estava se aproximando dele. Ele era uma pessoa realmente gentil e compassiva que parecia gostar genuinamente dela. Ele não se importou com o diagnóstico dela e assegurou a meus pais que realmente gostava dela e queria sair com ela apesar de tudo que tinha sido informado. Meus pais não estavam exatamente de acordo com isso, mas Beck os convenceu a deixá-la se mudar para a casa de Toby após alguns meses de namoro. Ajudou o fato de ele morar ao lado, permitindo que meus pais pudessem visitá-la facilmente para garantir que ela estava bem. Com o tempo eles concordaram, pois estava ficando difícil justificar manter uma mulher adulta sob supervisão constante. Beck acabou se mudando para a casa de Toby e meus pais continuaram a tentar garantir que ela não fizesse nada para prejudicar seu futuro e seu relacionamento. Eles também conseguiram um emprego para ela na empresa startup de um amigo como recepcionista, pois ela estava cansada de ficar em casa. Era um trabalho de baixa pressão para que ela pudesse começar devagar e eventualmente crescer na carreira. Tudo estava indo bem para Beck. Após quase um ano morando juntos, eles decidiram se casar. Como já estavam morando juntos, meus pais concordaram, acreditando que isso seria muito bom para ela. Ela até deixou o emprego para se dedicar a ser dona de casa em tempo integral. Honestamente, estar com Toby trouxe muitas mudanças positivas para a vida dela e ela começou a se comportar melhor com todos nós em vez de nos tratar como inimigos e agir como se pudesse fazer muito melhor se não estivéssemos lá para atrapalhar. Eles acharam que era uma boa ideia e Beck se casou há 2 anos. Eu me casei apenas no ano passado com meu namorado, com quem estou há quase 7 anos. Nos conhecemos no primeiro ano da faculdade e somos inseparáveis desde então. Meu marido Jack sempre soube sobre Beck desde que o trouxe para conhecer minha família pela primeira vez, quando Beck começou a flertar com ele descaradamente. Expliquei a Jack sobre o diagnóstico de Beck e disse que ela poderia agir de maneira estranha, mas não esperava que ela começasse a flertar com ele na minha frente. Foi extremamente inadequado e tive que pedir várias vezes para ela parar. Até que minha mãe finalmente perdeu a paciência e a mandou de volta para o quarto. Ficou um clima muito estranho e tivemos que explicar a Jack que esse era o jeito dela e que ela não tinha filtro, então poderia dizer ou fazer qualquer coisa. Beck frequentemente falava coisas para nos provocar de propósito e flertar com meu namorado certamente fazia parte disso. No entanto, após essa primeira interação, Jack passou a ignorá-la e ela se cansou depois de algumas tentativas frustradas de flertar com ele, começando a ignorá-lo também. Eles nunca se deram bem e eu não achava que era necessário que tivessem uma boa relação, então deixei a situação de lado. Beck foi convidada para o meu casamento, assim como fui para o dela, porque meus pais queriam que pelo menos fingíssemos ser uma família feliz mesmo que não fossemos. Beck estava completamente apaixonada por Toby e depois que eles ficaram juntos começou a ser gentil com todos, então não vi problema em finalmente sermos uma família novamente. Começamos a ter jantares familiares mensais e estávamos realmente tentando consertar nossos relacionamentos e sermos menos disfuncionais. Estava funcionando muito bem e tínhamos feito muito progresso nos últimos anos, a ponto de poderem nos chamar de uma família feliz. Mas parecia bom demais para ser verdade. Recentemente descobrimos que Beck estava traindo Toby há cerca de um ano. Ficamos todos muito chocados, pois sempre assumimos que Toby e Beck estavam apaixonados, mas ela teve um caso com um dos colegas de trabalho dele. Foi um grande escândalo para a família e Toby pediu o divórcio assim que descobriu. Ele descobriu por acaso porque Beck deixou o telefone desbloqueado perto dele e saiu da sala. Infelizmente foi nesse momento que o parceiro do caso enviou uma mensagem. Era como se ela nem tentasse esconder mais. Acho que ficou descuidada depois de mais de um ano traindo ele e se safando, o que provavelmente levou ao deslize. De qualquer forma, não havia como convencê-lo a aceitá-la de volta e eu não o culpo, pois quem a aceitaria depois do que ela fez? Após um processo de divórcio longo, decidiram vender todos os bens, incluindo a casa. Toby vendeu a casa e dividiu o dinheiro entre os dois. Beck voltou a morar com nossos pais após o divórcio, mas meus pais ficavam me pedindo para deixá-la morar comigo, pois ela reclamava que morar com eles a fazia se sentir uma perdedora total, ainda vivendo com os pais após um casamento fracassado. Ela poderia alugar um apartamento e morar sozinha, mas meus pais não queriam isso, pois temiam que ela pudesse se machucar ou fazer algo estúpido se fosse deixada por conta própria. Meus pais praticamente imploraram para eu acolhê-la para que ela pudesse
pudesse recomeçar a vida. Depois de um tempo cansei de recusar e acabei concordando. Sinceramente, sentia pena dela porque toda vez que eu visitava a casa dos meus pais após o divórcio ela estava sempre à espreita como um fantasma do seu antigo eu e era realmente triste de ver. Acho que ninguém no meu lugar poderia continuar ignorando isso. No final das contas ela era minha irmã e eu sentia que devia isso à minha família. Ou pelo menos era o que eu acreditava antes de acolhê-la e ela me apunhalar pelas costas. Algum tempo após o divórcio decidi conversar com meu marido sobre isso. Tivemos várias discussões sobre Beck e a sugestão dos meus pais de deixá-la morar conosco e decidimos que estávamos de acordo porque se isso ajudasse na autoestima dela e a tornasse uma pessoa melhor de alguma forma, então eu estava disposta a tentar. Assim acolhemos Beck alguns dias atrás e ela conseguiu estragar tudo em menos de uma semana. Ela estava muito feliz em se mudar para nossa casa e eu percebi que meus pais estavam certos. Ela realmente queria morar comigo em vez de com eles. Foi meio estranho porque nós duas nos distanciamos depois que ela foi morar com nossa tia. Foi bom ver que ela estava finalmente se reconectando comigo e até pensei que poderíamos realmente reconstruir nosso relacionamento. Estava enganada, obviamente nunca deveria tê-la acolhido. Fiz isso como um favor para meus pais e um pouco para ela porque todos sabíamos que ela estava perdida e eu queria fazer algo para consertar a família. Chame isso de meu complexo de salvadora, mas eu só queria ser útil. No dia em que ela se mudou tudo correu bem, deixamos Beck ficar no quarto de hóspedes e ela realmente se sentiu em casa, estava animada e feliz, algo que eu não via desde o divórcio, então fiquei contente por poder ajudar. No entanto, as coisas começaram a mudar no dia seguinte. Beck começou a criticar coisas triviais como a decoração da minha casa e a cor das paredes. Era ridículo, mas eu não disse nada pois parecia muito mesquinho criar um caso por isso. O ponto final foi durante o jantar quando ela decidiu começar a flertar com meu marido. Não estou brincando, foi um flerte descarado, sem se importar que eu estava ali. Ela fazia perguntas estranhas e olhava para ele de um jeito sugestivo durante todo o jantar. Eu podia ver que ele estava muito desconfortável assim como eu. Em mais de uma ocasião ela roçou a mão dele de propósito sem necessidade alguma. Fiquei sem palavras e meu marido e eu deixamos a mesa assim que pudemos sem nem terminar o jantar. Fomos para o nosso quarto e decidimos imediatamente que ela precisava ir embora. Não havia como permitir que Beck continuasse morando na nossa casa e flertando com meu marido. Isso simplesmente não ia acontecer e ela teria que voltar a viver com nossos pais. Se isso afetasse a saúde mental dela, problema dela, pois ela não é minha filha. Eu tentei fazer algo bom para a família ao acolher uma pessoa problemática como ela, mas obviamente não há como consertar pessoas assim pois elas sempre serão ingratas. Eu deveria saber disso, mas acho que a parte humana em mim sentia pena dela e queria ajudá-la. Afinal, ela é minha irmã. Após o jantar e nossa conversa liguei para meus pais e contei o que havia acontecido. Esperei que eles ficassem tão indignados quanto eu e exigissem que eu a mandasse de volta imediatamente. Mas uma terceira mudança de volta para a casa dos nossos pais seria devastadora para ela e ela voltaria a ficar deprimida e reclamando o tempo todo. Eles não queriam isso para ela e me disseram que eu poderia simplesmente aguentar a situação ou deixar que ela ficasse com a casa e me mudasse para outro lugar. Eu nem sabia o que eles queriam dizer com deixar ela ficar com a casa, porque não é assim que as coisas funcionam. Você não pode simplesmente deixar as pessoas ficarem com coisas que não pertencem a elas, seja maridos ou casas. De qualquer forma, disse aos meus pais que eles estavam sendo ridículos e que teriam que aceitá-la de volta. Meus pais disseram que eu estava exagerando e que não era grande coisa porque enquanto eu confiasse no meu marido não havia com o que me preocupar. Quanto à minha irmã, ela estava passando por um momento difícil e eu deveria ignorar as coisas estranhas que ela poderia dizer ou fazer já que como parte da família eu devia isso a eles e tinha que ajudar. Foi quando perdi a paciência e disse a eles que eu não devia nada porque ela era filha deles, não minha, e era a responsabilidade deles cuidar dela. Antes eu achava que devia algo a eles, por isso a trouxe para minha casa, mas agora que isso deu errado, não iria mais tolerar a situação. Meus pais e eu discutimos por alguns minutos até que eles disseram que eu poderia arranjar uma nova casa ou simplesmente aguentar minha irmã pois eu já a havia acolhido e eles não iam forçar Beck a se mudar novamente só porque eu estava insegura. Então desligaram o telefone sem me dar chance de responder. Meu marido e eu ficamos realmente irritados pois era uma atitude extremamente arrogante e não podíamos acreditar que eles achavam que isso iria funcionar. Voltamos para a sala onde Beck estava e dissemos a ela que seu comportamento havia sido extremamente inadequado e que não estávamos confortáveis com ela morando conosco. A reação dela foi totalmente insana. Ela começou a gritar comigo me acusando de ter sido ciumenta a vida toda. Disse que a única razão pela qual queria morar conosco era para ficar mais próxima do meu marido, não de mim. Aparentemente ela tinha notado como ele a olhava sempre que íamos à casa dos meus pais, durante ou depois do divórcio, e sabia que ele queria se aproximar, mas eu era a única coisa que o impedia. Então ela decidiu se mudar para facilitar para ele confessar seus sentimentos. Meu marido e eu ficamos boquiabertos com a incrível falta de noção dela. Alguns segundos depois meu marido disse para ela sair e nunca mais voltar, e ela ficou surpresa pois não esperava isso. Ela tentou parecer indignada dizendo que sabia o que tinha visto e que ele só estava tentando encobrir seus rastros para não estragar as coisas comigo. Perdi a paciência e gritei para ela sair. Ela gritou de volta dizendo que estava indo embora de qualquer maneira pois não tinha interesse em morar conosco já que éramos apenas um bando de perdedores. Ela arrumou suas coisas rapidamente e foi embora. Não sabíamos para onde ela tinha ido e depois disso só queríamos uma noite tranquila. Então fomos dormir. Infelizmente meus pais ainda não conseguiram encontrá-la pois ela não está atendendo a nenhuma ligação e definitivamente não foi para a casa deles. Então basicamente não temos ideia
de onde ela está. Resumindo, meus pais estão me culpando por isso. Eles acham que meu marido e eu causamos essa situação, o que é muito injusto. Mesmo assim, sinto um pouco de culpa porque se tivéssemos sido um pouco mais gentis com ela, talvez isso não tivesse acontecido. Então, eu sou a culpada por ter expulsado minha irmã narcisista de casa? Atualização. Já se passaram alguns dias desde que postei aqui, só queria dizer que encontramos Beck. Ela estava na casa de uma amiga que mora um pouco fora da cidade, e por isso não conseguimos localizá-la antes. Mas ela está bem e continua tão delirante e louca como sempre. Quando meus pais a encontraram, ela se recusou a voltar com eles, alegando que era boa demais para viver com a família e queria um lugar só dela. Disse que estava cansada de depender dos outros, primeiro de Toby e depois dos meus pais, então queria um lar próprio. E adivinhe só, meus pais concordaram com isso. Claro, ainda não houve nenhum pedido de desculpas para mim ou para meu marido. Meus pais apenas mandaram uma mensagem dizendo que eu deveria estar grata por nada de ruim ter acontecido com ela. Eles me informaram que comprariam um novo apartamento para ela o mais rápido possível para que ela pudesse economizar seu próprio dinheiro e recomeçar. Não sei por que acharam que eu precisava saber desse detalhe, mas pelo menos agora sei exatamente onde estou. Claramente minha felicidade não é muito importante para eles e agora tenho certeza disso. Atualização 2. Aconteceu, eles compraram um novo apartamento para ela. Pelo menos desta vez não me enviaram uma mensagem pessoalmente para me contar sobre isso. Descobri por alguns amigos porque Beck estava postando incansavelmente sobre isso nas redes sociais. Depois que a expulsamos, ela nos bloqueou em todos os lugares, provavelmente por vergonha por causa do incidente. De qualquer forma, não me importo com isso. Meus amigos me disseram que não sabem realmente o que ela está fazendo porque ela simplesmente não vale o meu tempo. Tentei ser legal com ela, mas isso explodiu na minha cara de forma magnífica. Agora estou cansada e não quero ter mais nenhuma interação com ela novamente. Ela simplesmente não vale meu tempo e energia. Meus pais e eu ainda não nos falamos e acho que eles ainda acreditam que sou responsável por Beck ter desaparecido por alguns dias. Mesmo que nada realmente tenha acontecido com ela e no final ela conseguiu o que queria. Ela deveria estar feliz por eu tê-la expulsado porque foi isso que lhe garantiu um novo apartamento. De qualquer forma, meu marido e eu estamos bem e ele é minha única família agora. Atualização 3. Oi, já se passou um mês desde que Beck veio, flertou com meu marido, foi expulsa da minha casa e como vocês sabem, meus pais compraram um novo apartamento para ela com o dinheiro deles, em vez do dinheiro do divórcio porque queriam que ela pudesse economizar. É incrível que já tenha passado tanto tempo e mesmo assim nada parece ter mudado com Beck ou meus pais. Nenhum deles voltou para me pedir desculpas e eu parei de esperar que isso aconteça. Algumas pessoas são simplesmente egoístas demais para pensar em alguém além de si mesmas e eu deveria saber disso. Beck realmente era uma narcisista. Ela provavelmente deveria começar a fazer terapia novamente, mas não vou dizer isso a ela porque ela não é mais minha família. Meu marido e eu ainda estamos fortes e felizes e isso é tudo o que importa para mim. Meus pais e Beck podem seguir seus próprios caminhos. Próximo relato. Minha esposa me traiu e a sua mãe dormindo com o padrasto em uma viagem de spa, então me vinguei explodindo o caso deles durante o jantar em família e servi os papéis do divórcio na hora. Minha esposa e eu nos conhecemos quando éramos adolescentes no ensino médio, morávamos em casas próximas e quando me mudei para o bairro ela foi muito acolhedora me apresentando a todos os amigos que fiz. Fazíamos parte do mesmo grupo de amigos e nos tornamos muito próximos ao longo dos anos. Eventualmente confessei meus sentimentos a ela, e para minha surpresa, ela também os tinha. Começamos a namorar e realmente parecia que eu havia encontrado o amor da minha vida. Enquanto ainda estávamos no ensino médio, ela realmente se apoiou em mim durante um momento difícil. Seu pai havia traído sua mãe com uma funcionária da loja que ele possuía. Eles passaram por um divórcio muito amargo e minha namorada estava muito chateada com tudo isso. Ela engravidou no verão depois de ambos termos nos formado no ensino médio, o que frustrou um pouco nossos grandes planos para o futuro. Ela não pôde ir para a faculdade já que não podíamos pagar nenhum serviço de creche para o bebê enquanto ela estivesse na escola, nem podíamos nos dar ao luxo de enviar ambos para a universidade. Acabei indo para uma escola técnica e me formei em instalação e reparo de vac. Não era o que eu queria fazer de jeito nenhum, mas depois de terminar consegui um bom emprego que pagava o suficiente para cuidar da minha família. Nos casamos logo depois e tudo começou a se encaixar. Minha esposa era uma mãe incrível, estávamos todos felizes e saudáveis, estávamos até procurando comprar uma casa. Minha esposa era muito próxima da mãe dela, odeio dizer isso, mas eu quase achava que elas eram muito próximas. Percebi que o comportamento da minha sogra em relação à minha esposa mudou após o divórcio. Ela passou a tratar minha esposa mais como uma amiga do que como uma filha. Eu sabia que ela só precisava de alguém para conversar e resolver seus próprios problemas, mas uma parte de mim achava isso inapropriado. Depois do divórcio não me lembro de minha sogra ter namorado mais ninguém. Quando saíamos para jantar com ela, ela comentava sobre o quão fofo era um garçom ou mencionava que havia um cara bonito olhando para ela, mas nada nunca acontecia com esses comentários. Minha esposa foi quem a encorajou a usar os aplicativos de namoro. Ela ajudou a fazer o perfil e até a ajudou a se preparar para alguns encontros que ela teve. Após algumas semanas de encontros casuais, minha sogra ligou para minha esposa uma noite declarando que estava apaixonada. Ela falou sobre
esse homem incrível que conheceu e como instantaneamente viu um futuro com ele. Minha esposa ficou animada por ela, parcialmente porque sabia que se sua mãe tivesse outro homem em sua vida poderia evitar compartilhar demais com ela. Minha sogra continuou namorando esse homem por alguns meses antes de apresentá-lo a nós. Para nossa surpresa, quando ela o apresentou foi como seu marido. Aparentemente eles tinham se casado em segredo. Foi um grande choque para minha esposa e para mim. Pessoalmente eu pensei que minha sogra tinha perdido a cabeça. Depois de tudo que ela passou com o divórcio foi muito inesperado para ela se comportar dessa forma. No entanto, eu não podia negar que parecia que eles realmente se importavam um com o outro. O homem era bonito, tinha um bom emprego e era muito carismático. Ele parecia ser um cara legal em geral. Na verdade, descobri que gosto de conversar com ele sobre certas coisas. Nas próximas semanas ele foi lentamente integrado à nossa família. Deixamos ele conhecer nossa filha e ele foi apresentado a outros parentes em reuniões familiares. Ninguém teria suspeitado de que algo estava errado. Alguns meses se passaram desde que ele foi introduzido em nossas vidas e minha esposa começou a mudar. Ela estava se tornando muito distante de mim emocional e fisicamente. Quase não estávamos conversando sobre nada além de nossa filha. Parecia que ela estava evitando todos os outros assuntos que eu trazia à tona, até mesmo coisas triviais como os programas de TV dos quais eu estava animado. Após o nascimento de nossa filha, nossa vida íntima definitivamente diminuiu, mas nunca foi interrompida completamente. Toda vez que eu tentava iniciar algo, minha esposa me dizia que estava com cólicas ou dor de cabeça e não estava com vontade. Eu estava começando a sentir que havia algo de errado comigo. Uma noite ela veio até mim e disse que precisava de uma noite de folga. Eu estava meio confuso sobre o que ela queria dizer porque ela não tinha um emprego. Quando eu trouxe isso à tona, tivemos uma grande discussão sobre como criar nossa filha era um trabalho em tempo integral e como ela achava desrespeitoso da minha parte ignorar o trabalho que ela estava fazendo. Eu não tinha ideia de que ela se sentia assim, então me desculpei e disse que ela poderia reservar um quarto em um spa local para relaxar enquanto eu cuidava de tudo em casa. Ela ficou feliz com essa resposta e encerramos a discussão ali. Sua noite no spa passou e quando ela voltou para casa parecia que ela estava de volta ao normal. Ela estava feliz e sorridente, e me contou tudo sobre as massagens que recebeu e o quanto precisava descansar. Na mesma noite tentei iniciar o algo e ela me rejeitou novamente. Não a pressionei para explicar ou algo assim, mas mais uma vez me senti muito magoado por ela. Mesmo assim, nunca suspeitei de traição, apenas pensei que havia algo errado comigo. Comecei a levar esse sentimento para o coração e estava me sentindo realmente depressivo com isso. Nunca fui do tipo de pessoa que se abre sobre seus sentimentos, então não sabia como perguntar a ela sobre isso. Uma noite minha esposa estava exausta, então disse a ela para entrar numa banheira de espuma e eu colocaria nossa filha na cama. Eu cumpri minha parte do acordo, li uma história para minha filha antes de colocá-la na cama e quando ela estava dormindo saí para surfar pelos canais até estar pronto para dormir. Enquanto passava pelo banheiro ouvi minha esposa fazendo sons lá dentro. Honestamente, o que ela fazia no banheiro era problema dela, então não suspeitei imediatamente de que algo mais estava acontecendo, apenas imaginei que ela estava se divertindo. No dia seguinte minha esposa e eu estávamos no quintal brincando com nossa filha. Estávamos todos sentados na varanda e minha esposa teve que levantar rapidamente para colocar algumas roupas na secadora. Ela deixou o celular para trás, mas não pensei em mexer nele na época. Na verdade, encontrei a evidência nele por acidente quando peguei para tirar uma foto de nossa filha fazendo algo fofo. Era algo que eu tinha feito dezenas de vezes no passado. Era apenas o celular mais próximo de mim. Notei pela miniatura no canto da câmera que a foto mais recente tirada era da minha esposa enquanto ela estava no banho. Fiquei curioso, então cliquei rapidamente nela e vi que era um vídeo. Fechei imediatamente e fingi que não vi nada enquanto estava fora com minha filha, mas não conseguia parar de pensar por que minha esposa teria aquele vídeo em seu celular. Certamente não era algo que ela me enviou, então não fazia sentido por que ela teria. Mais tarde naquela noite, enquanto todos estavam dormindo, levantei para ir ao banheiro e decidi que queria investigar mais a fundo o assunto. Peguei o celular dela e procurei mais informações sobre por que ela gravou aquele vídeo. Fiquei curioso se ela o tinha enviado para alguém. Enquanto eu olhava, senti que meu mundo inteiro estava sendo arrancado debaixo dos meus pés. Ela tinha enviado o vídeo para alguém. Ela enviou para seu novo padrasto. Li as mensagens de texto deles e notei que houve várias vezes em que ele solicitou fotos e vídeos dela. Todo o caso deles começou quando seu padrasto lhe mandou uma mensagem para pedir conselhos muito inadequados sobre que tipo de lingerie deveria surpreender sua mãe. Minha esposa respondeu inicialmente dizendo que não tinha ideia. Então ele perguntou o que ela usaria e a partir daí as mensagens se tornaram todas algo mais e ela enviou várias fotos dela usando lingerie que eu comprei para ela. Eles trocaram inúmeras fotos um do outro e pelo que pude entender, eles se encontraram para fazer pelo menos uma vez. A noite que minha esposa passou no spa ela o convidou e passaram a noite toda juntos. Me senti enjoado ao saber disso. Foi a quebra final da minha confiança e eu não sabia como iria seguir em frente. Minha esposa era o amor da minha vida e ela pegou meu coração e o esmagou. Tínhamos uma família juntos e ela estava jogando tudo fora. O que transformou minha autopiedade em raiva absoluta foi quando lembrei dela chegando em casa do spa e me contando tudo o que aconteceu. As massagens e tudo mais eram coisas que seu padrasto tinha dado a ela. E ela me contou sobre elas encobrindo a verdadeira natureza de tudo. Tirei inúmeras capturas de tela e enviei um e-mail para mim mesmo com tudo. Iria usar tudo isso no nosso iminente divórcio. Antes de dar a ela os papéis eu sabia desde o início que queria me vingar de alguma forma. Ambos precisavam enfrentar as consequências do que fizeram.
Passou um tempo e eu ainda estava tentando descobrir como queria terminar meu casamento. Minha sogra, na verdade, entrou em contato conosco e me disse que iria fazer uma festa para toda a família para celebrar oficialmente seu casamento. Seria como uma recepção de casamento não oficial. Pensei que seria o momento perfeito para expor os dois. No dia da festa, assim que todos estavam reunidos ao redor da mesa para o jantar, eu me levantei para fazer um brinde. Comecei dizendo ao homem que ele tinha sido recebido em nossas vidas de braços abertos e todos pensavam que ele seria ótimo para minha sogra. Então eu disse a ele que estávamos todos errados. Todos estavam confusos, mas expliquei que sabia que ele tinha enviado coisas inadequadas para minha esposa e que eles tinham dormido juntos. Ambos tentaram mentir na frente de todos dizendo que não era verdade, mas eu tinha provas. Não havia como negar o que eu vi. No final entreguei a minha esposa os papéis do divórcio que eu havia preenchido dias antes e disse a ela que queria que ela saísse de nossa casa. Minha sogra estava absolutamente desolada. Mais do que qualquer coisa, ela estava desolada pela traição de sua filha ao se envolver com um homem que ela amava. Minha esposa correu atrás de mim quando eu me afastei tentando me convencer a conversar com ela. Eu disse a ela que ela não valia mais meu tempo e que deveria tentar falar com sua mãe, a quem ela havia apunhalado pelas costas. Poucos dias depois de tudo isso, minha ex-sogra entrou em contato comigo e me disse que estava muito arrependida por tudo o que aconteceu. Ela se sentia culpada por ter trazido o homem para a vida de todos. Eu imediatamente disse a ela que não era culpa dela. Se os dois estavam dispostos a trair tão facilmente, isso estava fadado a acontecer no futuro. Ela me disse que estava tentando encontrar uma maneira de perdoar sua filha, mas não achava que conseguia. Minha esposa e eu acabamos nos divorciando e eu fiquei com a casa e a guarda de nossa filha. Ainda mantenho contato com minha ex-sogra porque sei como tudo isso tem sido difícil para ela. E a última coisa que eu queria era que ela sentisse que também perdeu sua neta. Mal falo com minha esposa, exceto para acertar os detalhes das mudanças de custódia e visitas. Minha ex-sogra se divorciou de seu marido e na verdade tinha direito à pensão alimentícia dele. Então é bom saber que ele está dando a ela uma boa parte de seus salários agora.